Aitofel foi um homem de destaque na história bíblica, conhecido por sua sabedoria e influência como conselheiro. Ele desempenhou um papel significativo no tempo do rei Davi, sendo apreciado por sua inteligência e discernimento. No entanto, sua história é marcada por uma traição surpreendente, quando decidiu se unir à revolta de Absalão contra Davi. Essa decisão abalou o reino de Israel e levou a consequências trágicas tanto para Aitofel quanto para aqueles ao seu redor. Vamos mergulhar na história de Aitofel, um homem que, embora sábio, acabou se envolvendo em um turbilhão de intriga e traição. Fica conosco e vamos conhecer todos os detalhes da história de Aitofel. Mas antes, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho das notificações para ser avisado sempre que tiver vídeo novo no canal. Aitofel nasceu na cidade de Gilo, localizada na tribo de Judá, na região montanhosa. Ele tinha um filho com o nome Eliã, que era um dos guerreiros de Davi. O nome Eliã aparece também em um outro contexto bíblico que diz que Eliã era pai de Batseba. Alguns estudiosos acreditam que se trata do mesmo Eliã, filho de Aitofel. Sendo assim, Aitofel seria avô de Batseba. Aitofel era um conselheiro de Davi, sendo considerado um homem muito sábio em Israel. No entanto, em um momento de traição, Aitofel decidiu se juntar a Absalão em uma revolta contra Davi. A Bíblia não relata o motivo da traição de Aitofel, porém há algumas teorias sobre qual seria o motivo da traição de Aitofel a Davi. Alguns acreditam que a motivação de Aitofel seria a sua insatisfação com a maneira que Davi governava. Outros acreditam que Aitofel apenas buscava poder e se juntou a Absalão acreditando que Absalão sairia vitorioso. Porém, há aqueles que acreditam que Aitofel traiu o rei Davi porque não havia se conformado com a maneira que Davi havia desonrado e tomado sua neta Batseba como esposa. Independente de qual tenha sido o real motivo, o fato é que Aitofel havia se juntado a Absalão para destruir o rei Davi. Absalão havia tramado um plano para usurpar o trono de seu pai. Aitofel ofereceu seus conselhos estratégicos a Absalão, convencendo-o a tomar medidas drásticas para enfraquecer e desonrar Davi. Aitofel sugeriu que Absalão tivesse relações com as concubinas de seu pai em público, o que seria considerado um ato de desrespeito e humilhação. A Bíblia diz que Absalão seguiu os conselhos de Aitofel, assim como Davi tinha feito, pois as palavras de Aitofel pareciam sábias, como se fossem um conselho dado pelo próprio Deus. Absalão então armou uma tenda no terraço do palácio e teve relações com as concubinas de Davi à vista de todo o Israel. Essa ação foi realizada com a intenção de mostrar publicamente que Absalão estava assumindo o controle e desonrando seu próprio pai. Depois disso, Aitofel ainda deu outro conselho a Absalão, sugerindo que ele escolhesse 12.000 homens para perseguir Davi enquanto ele estava exausto e desanimado. Aitofel planejava provocar pânico em Davi e fazer com que seus soldados fugissem. Ele então pretendia matar apenas o rei e trazer todo o exército para Absalão. Aitofel se tornou um dos principais conselheiros de Absalão, e sua traição abalou profundamente Davi. A Bíblia relata que quando Davi recebeu a notícia de que Aitofel estava entre os conspiradores, ele orou para que Deus frustrasse os conselhos de Aitofel. Deus respondeu às orações de Davi ao colocar no coração de Absalão o desejo de consultar também o conselho de Uzai, outro conselheiro de Davi. Absalão e as autoridades de Israel consideraram o plano de Aitofel bom e aceitaram. No entanto, Absalão decidiu buscar a opinião de Uzai, um homem da confiança de Davi. Quando Uzai chegou, Absalão explicou o plano de Aitofel e pediu a opinião de Husai, e Uzai respondeu que o conselho de Aitofel estava errado. Uzai afirmou que Davi e seus homens eram guerreiros valentes e que estavam furiosos como uma ursa cujos filhotes foram roubados. Ele alertou que Davi não passaria a noite com o povo, provavelmente se esconderia em uma cova ou caverna. Husai motivou Absalão a reunir um exército numeroso de soldados de todo o Israel, desde Dan até Berseba, e ir à frente das tropas. E ao encontrar Davi, o atacariam com fúria, garantindo que nem Davi nem seus homens sobrevivessem. Absalão e todo o exército concordaram que o conselho de Husai era melhor que o de Aitofel. A Bíblia relata que isso aconteceu porque o Senhor decidiu frustrar o conselho sensato de Aitofel para trazer infelicidade a Absalão.
Uzai mandou avisar Davi sobre o conselho que havia dado a Absalão e disse para Davi se preparar para não ser pego de surpresa por Absalão. Ao perceber que Absalão não havia seguido seu conselho, Aitofel selou seu jumento, voltou para sua cidade natal, colocou os seus negócios em ordem. Em seguida ele se enforcou, e assim morreu Aitofel e foi sepultado no túmulo de sua família. Absalão também acabou morrendo no confronto. E para saber mais detalhes sobre a revolta de Absalão e como tudo terminou, é só assistir ao vídeo que está aparecendo agora na parte superior da tela. A história de Aitofel oferece uma lição sobre as consequências de escolhas erradas e a importância de tomar decisões sábias e morais. Aitofel, que começou como um conselheiro respeitado e influente, acabou se perdendo e isso trouxe sua própria destruição. Sua história serve como uma reflexão sobre as escolhas que fazemos em nossas vidas e de como elas podem afetar profundamente o nosso destino. Espero que tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre a história de Aitofel. Eu quero te conhecer melhor. Deixe aqui nos comentários de qual cidade você está vendo este vídeo e qual a sua opinião sobre a atitude de Aitofel. E não se esqueça, se inscreva no canal, deixe seu like e até a próxima.